Está começando mais um podcast Me Conte sobre Deus. Dessa vez eu estarei com a minha co-host, que eu vou apresentá-las logo logo depois da introdução. Sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou com minha digníssima, minha companheira de vida e minha também companheira de podcast, Jéssica Ribeiro. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre Deus e, e eu creio que vai edificar muitas vidas através desse podcast. Hoje a gente está testando outras configurações de câmera, estamos com três visões diferentes, mas aí o intuito é sempre ir melhorando. E hoje, como no outro vídeo eu contei a minha história, hoje é a vez de Jéssica contar a história dela. Primeiro, Jéssica, diga seu nome e quem é você para você? Quem é você para você? Eu sou Jéssica. Bem, não vim do berço cristão, porque assim eu me considero, meus pais com 1 ano e 6 meses. Eu perdi um irmão, né? Então, quando eu perdi esse irmão, minha mãe aceitou a Jesus, meu pai continuou, é, não aceitou. Então, assim, eu, por minha mãe, eu fui com ela, né? Aceitei com ela e desde então até hoje eu sigo a Deus. Então, a minha convicção ela foi desde que minha mãe aceitou a Jesus e eu continuei com ela, né? Essa é uma história bem interessante contar. Eu sei que a gente vai trazer ainda seu pai e sua mãe aqui também para contar essa história, mas a história é uma história triste, né, da perda do seu irmão, mas também teve uma finalidade, né? Deus se utilizou dele para buscar seu pai e sua mãe. Conta um pouquinho aí sobre isso. É, é uma história, porém triste, mas hoje, graças a Deus, meus pais, por isso, hoje meus pais é evangélico, graças a Deus meu pai hoje é pastor, mas no tempo meu irmão era crente sozinho. Ele ia para a igreja sozinho e chamava meus pais para ir também para a igreja, e meus pais não queriam. Minha mãe ainda foi, mas na hora do convite ela corria para casa. E então, com 9 anos, Deus decidiu levar meu irmão. E ele faleceu de um ataque fulminante e veio a óbito. Então, assim, desde então, aí minha mãe passou um tempo muito, né, triste, tudinho, mas depois aceitou Jesus e eu fui com ela, meu irmão também. Meu pai continuou, né, continuou no mundo. Mas não demorou, porque quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor, né? Então, depois de um tempo, quando eu estava com 5 anos de idade, meu pai teve um problema do coração também e foi levado às pressas para o hospital e ele aceitou no leito lá, né? E aceitou a Jesus. Hoje meu pai é pastor, né? Graças a Deus e a gente fica muito feliz por isso. A gente perdeu aqui na terra, mas Deus está com ele, né, no céu. E a gente fica muito feliz por a família estar na casa do Senhor, né? Então, foi processo, mas hoje a gente conta vitória de estar com Deus, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Desde que eu conheci Jéssica, que ela me contou essa história a primeira vez, eu achei interessante que era o propósito de Deus na vida do irmão dela, foi trazê-la, trazer o irmão, trazer a mãe, trazer o pai para perto dele. Isso mesmo. Ele, com uma criança ainda, com 9 anos, é uma coisa incomum, um ataque fulminante, né, no coração, uma criança com 9 anos. Mas antes disso, ele ter se convertido, ter incentivado os pais a ir para a igreja. Então, isso foi a forma que Deus usou para trazê-los, né? E, e daí em diante, Jéssica, o que é que tu consegue te contar mais sobre Deus? Alguma coisa, alguma experiência que Deus teve contigo? E que você acha válido passar aqui hoje?
Eu cresci vendo Deus assim operar maravilhosamente na minha vida, na vida do meu irmão. É, assim, eu lembro quando eu era pequena, meu irmão caiu do primeiro andar. Assim, eu achei isso assim, até hoje eu lembro. Então, ele caiu do primeiro andar, assim, dormindo, né? Aquele problema de, como é que se chama? Sonambulismo. Sonambulismo. Aí minha mãe, e daqui a pouco ele chamou lá embaixo, a gente morava no primeiro andar. Mãe, abre aqui. Aí mãe abriu e minha mãe achou que ele tinha ficado lá embaixo. Eu não subi isso não, que eu dormi não, isso já era de madrugada, né? E aí eu sei que botou ele pra cima, e quando foi de manhã, que minha mãe foi ver que a gente tinha um pé de uva, tava no meio do pé de uva todo quebrado, e embaixo estava também com os cacos de porcelana do vaso que embaixo, que meu pai tinha deixado embaixo, assim, para guardar, todo quebrado, e meu irmão estava com um arranhão. Então, assim, eu vi Deus, assim, vários momentos da minha vida, e tenho visto esse até hoje, né? Então, esse foi um momento que, assim, marcou muito, que eu lembro que meu pai, quando meu irmão subiu, meu pai foi orar, e meu pai disse que viu o anjo levando meu irmão até o chão, num sonho. Então, assim, Deus mostrou a ele. Então, assim, desde então, eu vejo Deus em todo, no mínimo detalhe. Até o tempo de conhecer a William. Vamos contar agora. Eu sou o maior milagre na vida dela, entendeu? Mas antes disso, eu acho muito interessante essa história do irmão dela, porque todo mundo sabe, o pé de uva é um pé muito sensível, né? Não é um pé que tenha substância para segurar pesos, são ramos muito sensíveis e ele ter conduzido, né? E aí realmente foi Deus que conduziu ele até o chão, de um primeiro andar, não foi a altura de uma mesa, foi um primeiro andar até o chão. E ele ainda está aí para contar a história, só Deus mesmo. Mas me conte aí como foi que Deus me levou para sua vida. No encontro de jovem, eu eu estava com 17 para 18 anos, e Deus ele tinha falado, ah, dizendo que ia trazer de longe para matar minha saudade. E essa era a palavra de Deus para mim. Aí eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, como tu tá falando comigo? Fala de novo. Aí pegou em outro momento, que foi tipo na outra semana, em outra igreja, Deus falou no mesma forma. E tempo depois, assim, um mês depois, chegou o verão, né? Aí eu conheci o William. Mas foi tudo propósito de Deus, desde então. Mas foi lindo e está sendo lindo até hoje. Nossa filha e nossa construção, né? De vida. E é engraçado que eu estava na minha fase de vida mais complicada de que ela salvou minha vida, porque eu do jeito que eu estava indo não ia dar muito certo, não. Mas, e outra coisa que eu sei que ela não falou aí, ela sonhava com com o William, ela gostava do nome William antes de me conhecer. Não é que eu gosto, assim, eu tinha esse nome, mesma coisa, o nome das minhas filhas. Eu tenho até hoje, eu até falo, o nome das minhas filhas com o nome dele, eu tinha aquela coisa lá dentro, eu dizia assim, bonito. Tanto William como o nome da minha menina, que é Júlia e Luísa. Esse nome também era uma coisa que já lá dentro ardia, sabe como eu escutava. Para você entender um pouco melhor, de trazer de longe, eu morava no Recife e ela morava em Ponta de Pedra. Ponta de Pedra é um distrito do município de Goiânia, que não, nem faz parte da região metropolitana, não é tão longe, mas é um pouco mais afastado. E eu já tinha ido para Ponta de Pedra algumas vezes, a gente já tinha veraneado lá, minha tia sempre alugava casa lá. Inclusive, a gente alugou a casa a primeira vez que a gente foi para lá. Ela morava numa rua assim, a gente alugava numa outra rua descendo, e eu vivia passando de bicicleta na frente da casa dela. Só que na época eu era criança, ela mais criança ainda, e a gente nunca tinha se encontrado aí, mas eu tenho certeza que Deus já estava planejando aí esse encontro. E muitos anos depois, quando minha tia alugou a casa do pai dela, dos pais dela lá para veranear,
Aí minha prima ligou pra mim e fez, ó, tem uma menina aqui pra eu te apresentar. Eu fui, opa, tô chegando aí, fui pra lá. Não foi assim, não. Mas a gente foi muito interessante, foi de Deus mesmo. Mas assim, a gente conheceu a família, estava lá na minha casa, né? E o William chegou lá. Quando ela fez, meu primo vai vir pra cá, eu vi, é. Mas aquela coisa já era já se montando, já ali, já se fazendo parte. E eu realmente eu tava numa fase complicada da minha vida. Eu digo ela direto, ela salvou minha vida. Porque eu não sei onde é que eu ia Quem parar, salva é não. Jesus, Jesus que salvou. Mas aí quando eu conheci Jéssica, eu disse a ela que o sorriso dela me encantou desde o primeiro dia. E a Tá gente, bom, tá bom. e a gente começou a conversar. Eu lembro que quando finalmente eu pedi ela em namoro, a resposta dela para mim foi: a gente tenta. Foi. Ela tá tentando até hoje. E já estamos há 11, 12. Eita, nem eu nem Eita, ela. 2010, Então, 14, né? 14 anos. 14 anos já juntos. É. E com duas filhas lindas que a gente vai contar a história das filhas num outro vídeo. Mas hoje não. Já, Porque tem que ser um vídeo dedicado a elas duas, que ali também tem muito milagre na vida de é, Júlia e Luísa. isso mesmo. Mas aí, Jéssica, me conte mais sobre sua vida e outras experiências que você teve com Deus. Ah, a gente teve muita experiência. Tá tentando lembrar? Só não vale das meninas. Das meninas a gente vai contar depois. É, Mas acho que uma que a gente pode contar aqui, além do nosso. Pronto, primeiro, pronto, no dia que eu fui pedir Jéssica em namoro, Jéssica estava tão nervosa, dizendo que, ah, meu Deus, meu pai não vai deixar. Ela tinha maior medo do pai dela não deixar. O pai dela foi maior amor comigo desde o primeiro dia. meu pai. É porque, na verdade, eu nunca tinha namorado, né? Assim, eu nunca tinha namorado e eu ficava com medo, que, ai, meu pai. Ah, mas graças a Deus, meu pai amou. Minha mãe não amou primeiro meu marido, né? Ela dizia assim que minha mãe se apaixonou primeiro do que eu, pelo Gostei meu. primeiro é sogra. É, minha mãe gostou. Aí pronto, aí minha mãe dizia assim, Jéssica, namora com esse menino, namora com esse menino. Aí a gente tá até hoje, graças a Deus, a nossa família é unida. Foi um desafio no dia de pedir Jéssica em namoro. Não foi nem pelo pai, porque eu, sinceramente, eu tava com medo nenhum. Mas eu tava no desafio porque eu calço 44, eu tava usando o sapato do irmão dela que era 40, meus dedos estavam assim, ó, batendo continência dentro do sapato, que aí foi para um casamento que eu nem sabia que ia. Improvisado, é, um casamento improvisado que a gente foi lá em Ponte de Pedra. Aí o William me pediu num casamento em namoro, foi mesmo. Já era porque eu sabia que ia casar com ela. Mas eu lembro até hoje que o pai dela fez. Ela disse assim: eu só não quero que você faça ela sofrer, nem que ela faça você sofrer. Ele disse exatamente assim. Foi. E ela tremia, eu via que ela tava branca, não tinha um pingo de sangue no Foi. lábio dela. Ah, minha filha, meu pai é minha. Pronto. Aí tá com o papai, eu já fico já tremendo já. Papai, aí pronto, eu E eu não fiquei sei com por quê. vergonha. Pense numa pessoa que é um amor de pessoa, o pai dela. É. Tanto meu pai como minha mãe. Mas meu pai já é todo sério assim, eu já fico, já tremo na base. Meu pai disse, menina, não é não. Inclusive, eu posso até contar uma história que foi Deus mesmo, a mão de Deus na vida, na minha vida, que foi junto com o pai dela. E a gente estava no Rio Grande do Norte, a gente foi para a casa dos parentes dela em Maracajaú, cidade lindíssima, assim, bem pequenininha, mas pense num lugar lindo lá no Rio Grande do Norte. E o primo dela tinha um barquinho que ele pescava mergulhando, e eu adoro pescar. Meu sogro também gosta bastante, aí a gente fez, vamos pescar lá no alto mar. A gente Foi. andou 11 quilômetros, são 11 E eu quilômetros, esperando o peixe, né? O peixe, as coisas pra vir. e Jéssica estava grávida de Júlia já. E a gente andou, navegou por 11 quilômetros da praia, bem distante, num paquetezinho que é, sei lá, acho que deve ter, 1 metro. não, tem um pouco mais, quase 2 metros de comprimento e 1 metro de largura. É, isso. E a gente foi pescar e tal. Só que
Aconteceu um acidente quando a gente já estava lá. O primo dela deixou a gente num lugar e disse: Ó, eu vou pescar, que ele pesca mergulhando para pescar lagosta e polvo. E ele foi-se embora, e sumiu. Ele mergulhou aqui e a gente já não viu mais. Ele, daqui a pouco eu volto. Tá bom, e foi embora. E a gente ficou pescando. A gente já tinha pego para lá de 10 peixes. Aconteceu um acidente que eu pisei no lugar errado no barco. Não precisa do motivo do que eu pisei, mas eu pisei no lugar errado no barco que o barco virou. Quando o barco virou, eu vi o barco vindo, meu sogro passando por cima. Se eu fechar o olho, eu vejo a cena do meu sogro passando por cima de mim, assim, caindo dentro d'água, e o barco na minha cabeça, saí descendo. Eu devo ter descido uns 5 Misericórdia. metros de profundidade, assim. Graças a Deus eu sei nadar e eu não desmaiei na hora. E Mas eu ficou muito nervoso, foi. né? Eu saí subindo, aí a gente viu maleta de pesca indo embora, todos os peixes que a gente tinha pego indo embora. Aí, e meu sogro, eita, lá vai tuas iscas. Eu, não, deixa isso ir embora, eu tô preocupado com isso não. E a gente com o barco virado, não conseguia desvirar o barco, eu e ele. E Deus usou ele de uma forma absurda, porque ele me passou tranquilidade. Ele simplesmente deitou em cima do barco e dormiu. E eu estava lá, tremendo nas bases, de nervoso, abanando os braços assim, ver se alguém socorria a gente, e não aparecia ninguém. E meu sogro dormindo na proa do barco. Na proa do bar, para tranquilizar ele. Papai, eu sei que o papai gosta de dormir, mas eu tenho certeza que ele disse assim, não, vou dormir aqui para ver se ele... E chegou em casa, parecia um camarão, porque o sol tava... E eu tava com, acho que tava com quantas semanas? Tava com 7 semanas, tava Bem bem comecinho. no comecinho mesmo, acho que tinham 3 semanas de gravidez ainda. Aí a mulher disse que ficou lá, ai meu Deus, não vou ver minha filha mais, ficou lá. A gente era tão começo que a gente nem sabia se era menino ou menina. Não, sabia Eu não não. vou conhecer meu filho vai nascer sem pai. Não sabia E eu não. desesperado e meu sogro lá dormindo. Assim, como ele já tinha uma experiência de barco, né? Que ele é filho de pescador, já É, tinha navegou bastante na vida dele. E eu não. Minha experiência é turística, de barquinho para aqui e para ali. E olha, e olha. foi. Então, e eu estava muito preocupado, muito preocupado. Isso ficou, a gente ficou nesse barco, acho que quase 2 horas. E foi o tempo do primo dela voltar. Quando ele chegou, ele, o que que aconteceu? A gente contou, ele, não, não se preocupe não. E aí é onde eu digo que pescador tem coragem de mamar em onça, viu? Porque ele disse, eu já virei esse barco sozinho de madrugada. E desvirei. E não é uma vida fácil, não. Ele disse, jogou uma corda, passa aqui, segura aqui e vamos desvirar. Ele desvirou, o motor não ia funcionar mais porque estava cheio d'água, a gente voltou na vela esses 11 quilômetros, mas foi uma experiência de quase morte, mas que Deus cuidou Cuidou. em todo o tempo. Aí quando eu cheguei em casa que eu contei a história, aí eu agradeci a Deus, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar ela e dar um cheiro na barriga Foi. para minha filha sem que ela entrar. Foi, E foi bem nesse dia assim. teve outro livramento, porque o sobrinho dela, que na época tinha uns 7, 6 Foi. anos, Uhum. queria ir com a gente e a gente não acordou ele para ele não ir, ele ficou invocado em casa, mas Se eu tivesse ido, eu não estaria aqui não, porque eu não sei nadar. Como é que ia ser? Misericórdia. Deus sabe de tudo, viu? no outro E olha que dia, é uma vergonha, como sou de praia, eu não sei nadar, no não. outro dia a gente já estava num barco de novo indo mergulhar. Foi, foi mesmo. E trouxeram ainda com lagosta pra mim, mas não foi ele, não. Foi o meu primo que era. Eu só trouxe vergonha e agradecimento a Deus. Ainda bem. Mas Deus tem muitas coisas, né? Então, se a gente. Olha, quem não assistiu ainda meu vídeo anterior aí, eu falei sobre um pouco da minha história. Um pouquinho de nada, né? Mas se a gente for parar para contar tudo que Deus já fez na nossa vida, se a gente parar para contar tudo sobre Deus, na nossa ótica, no nosso ponto de vista, a gente passa aqui horas e horas É, falando. conversando. Isso mesmo. Mas e aí, Jéssica, mais alguma coisa que você tenha a nos dizer? Ah, tenho muitas coisas para dizer, mas nesse vídeo não vai dar, né? A gente vai fazer outro em Vamos ter. breve que a gente vai falar sobre mais coisas, né? Vamos ter muitos vídeos ainda.
A gente vai trazer vários convidados. Vocês acompanhem aí nosso canal. A gente tá soltando os shorts, né? De vez em quando a gente solta alguns. A gente gravou alguns lá quando a gente foi esse final de semana para Terra de Jéssica, em Ponto de Pedra. Foi. A gente gravou alguns shorts lá. E, inclusive, no eu falei que vai ter um convidado aí que pode falar melhor sobre a ecoteologia, que eu falei um pouquinho, mas eu não sou especialista, a gente vai trazer ele. Tem várias pessoas que já estão na nossa mente, amigos nossos, pessoas que a gente sabe que tem uma vivência de Deus e que podem falar muito sobre experiências com Deus. E aí, Jéssica, suas considerações finais? Sobre Sobre o que você Mas quiser então, falar. eu estou muito feliz com isso aqui tudo. Isso aqui foi projetado primeiramente por Deus, né? E ardeu no coração de William. Ele acordou um dia e disse: Jéssica, eu quero fazer um podcast falando sobre Deus. E eu quero agora, e agora mesmo já comprou os microfones, já foi lá e já fez. Então, assim, vamos embora. Falar de Deus, a gente tem que falar mesmo. E é o importante. Como é que se diz? O que a gente mais quer aqui é falar dele, né? O que mais importa aqui é falar dele e trazer acalanto também para vários corações aí. Eu creio que tem muita coisa ainda para a gente aqui criar e o que tiver faltando. Eu sei que Deus ele vai nos mostrar e vai crescer isso aqui muito mais. Essa surgiu no meu coração, mas também já é uma ideia que Jéssica falava há muito tempo. Vamos fazer vídeo, vamos fazer uns vídeos sobre Deus, vamos fazer uns vídeos cantando, vamos fazer alguma coisa. Isso E vai ter aqui também. A gente, qualquer dia a gente vem cantar alguma coisa, vem fazer uns Isso. vídeos cantando aqui e vai ser bem legal. Jéssica vai ser minha companheira além de ser minha companheira em vida, vai ser minha companheira nesse projeto. Ela vai estar junto comigo aqui para a gente entrevistar outras pessoas. Às vezes vai estar só eu e a pessoa, às vezes vai estar só ela e a pessoa, às vezes vamos estar nós dois e a pessoa, mas sempre estaremos aqui trazendo pessoas, convidados para falar. Temos aí planejados o meu sogro, né, o pastor José Araújo, que é o pai de Jéssica, minha sogra também, os dois têm histórias lindas para contar de vida e de vivências com Deus. Temos o meu irmão, que eu disse que do outro meu vídeo, que era meu irmão, ele disse que chorou, que é Jason, eu vou trazer ele aqui também para contar. Tem meu irmão de sangue, né? Meu irmão, que é Josias, que é pastor, que é o que vai vir falar sobre a ecoteologia. Tem umas amigas de Jéssica, que Jéssica já tem nomes aí também para Sim, trazer sim. pessoas, amigas e amigos também que ela tem para trazer. Isso mesmo. A gente tem várias e várias pessoas que a gente vai estar trazendo aqui e a gente vai estar falando sobre Deus. E essas pessoas, eu tenho certeza que o testemunho da vida de cada um vai acrescentar um pouquinho na vida de vocês. Isso. Então, acho que a gente vai ficando por aqui. Esse é mais um podcast. Não esquece de nos seguir, né? Se Se inscrever aqui no inscrever, canal, o sininho, né? ativa o Ativa o sininho. sininho. E compartilha com teus amigos. Isso. Manda para todo mundo que tu conhece aí. Assim, o canal tá com um crescimento orgânico. A gente tá ainda com pouquinhos inscritos, mas a gente quase não tá postando assim, só manda num grupo de família, alguma coisa do tipo, mas está crescendo, a gente já tá com mais de 500 visualizações aí. E eu tenho certeza que Deus vai levar isso aqui muito adiante. Isso. É isso, então vamos ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Fica na paz.